A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina hoje o advogado jurista Luiz Edson Fachin. Fachin é candidato à vaga de Joaquim Barbosa, que se aposentou no Supremo Tribunal Federal. O repórter Pedro Henrique Moreira está lá na comissão e tem as últimas informações. Pedro, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Guilherme, boa noite a todos. A sabatina já dura mais de 10 horas aqui no Senado. Ela é uma espécie de depoimento prestado aos senadores. A Constituição Federal determina que quando o presidente da República indica um nome para o Supremo, ele tem que ser aprovado aqui pelo Senado. O jurista Luiz Fachin foi questionado sobre assuntos polêmicos, como redução da maioridade penal, a função social da propriedade, reforma agrária e várias perguntas sobre direito de família. Agora há pouco, ele se disse contrário ao aborto, à legalização das drogas e ao uso do termo casamento para a união entre pessoas do mesmo sexo, embora tenha defendido a garantia dos mesmos direitos civis aos casais homoafetivos. A repórter Soane Guerreiro a acompanhou a sabatina. A sabatina começou perto do meio-dia. Os senadores da oposição foram dispostos a pressionar o candidato a ministro da mais alta corte do país, indicado pela presidenta Dilma Rousseff. O PSDB chegou a trocar os membros da comissão. O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB paulista, perguntou a Fachin sobre o exercício da advocacia enquanto ele era procurador do estado do Paraná. Fachin assumiu o cargo em 1990, sem se afastar do escritório de advocacia em que trabalhava. Ele explicou que a Constituição Estadual proibiu o acúmulo, mas uma emenda abriu exceção para casos como o dele. Ele ficou no cargo até 2006. Me fiz acompanhar desta anotação da carteira, me fiz acompanhar do meu decreto de nomeação e me fiz acompanhar de uma emenda constitucional. Gaúcho de Rondônia, Fachin se mudou ainda na infância para o Paraná, onde fez carreira. Na minha alma sempre falou alta lembrança de meus pais e meus tios. Amanhecerem na lavoura, sofrerem a estiagem, o excesso de chuvas, as dificuldades de financiamento e de apoio daqueles que carregavam e carregam esse país nos ombros. Professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, ele também é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Jurista reconhecido, Fachin conta com o apoio de ministros do STF, da OAB e de vários senadores, como Álvaro Dias, do PSDB. Como informou o repórter Pedro Henrique Moreira, durante a sabatina, Luiz Fachin respondeu perguntas sobre vários temas, como a posição política dele e a relação do Supremo com o Congresso. O jurista também diz que não concorda com a poligamia e defende a família. Direito de família. Que diz o artigo 226 da Constituição, a família, base da sociedade, portanto também base do Estado brasileiro, tem o seu assento nos termos da Constituição, nem mais e nem menos. Quer estejamos de acordo ou não, a Constituição é o nosso limite e dentro desses limites ela prevê as possibilidades. Portanto, o relacionamento fiel, a fidelidade a um projeto de vida é da estrutura da família. E essa é a dimensão monogâmica, que é um princípio estruturante da família. Posição política. Não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula. Acho que 30 e poucos anos de magistério tenho os meus alunos de todas as correntes ideológicas como testemunha. E não tenho nenhuma dificuldade, nenhum comprometimento, caso eventualmente venha vestir a toga do Supremo Tribunal Federal, em apreciar e julgar qualquer um dos partidos políticos que existem na nossa federação. Função da Justiça. A consciência do juiz é a ordem jurídica, porque o destinatário da decisão precisa ter um mínimo de previsibilidade e confiança na ordem jurídica. É preciso estabilizar a jurisprudência. É preciso que, neste país, as pessoas, quando olham para o Poder Judiciário, sintam orgulho dos juízes que têm. Maioridade penal.
Esse tema precisa mesmo ser debatido. E debatido, inclusive, para que se discuta a consequência de, caso venha a se reduzir a maioridade, que sequelas nós teríamos. Para onde irão esses adolescentes, hipoteticamente, dos 14 a 16 anos? Porque, como sabemos, há experiência em outros países cuja faixa etária é bem menor do que a que nós temos aqui. Talvez uma saída seja discutir as regras que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e, eventualmente, ampliar essas regras de tal modo que, por exemplo, ampliando a internação, que deve ser adequada, poderíamos alcançar alguns resultados eventualmente mais efetivos. Financiamento de campanha. Problemas atinentes a esta definição política, parece-me que aí o judiciário desborda de suas funções. Com o devido respeito a certas circunstâncias, vou dizer isso com todo o respeito à Corte Suprema do Brasil, há certas circunstâncias que o Supremo não deve atravessar a rua e, portanto, manter-se no lugar e dar primazia ao Parlamento. Depois das perguntas, que podem terminar ainda hoje ou mesmo amanhã, os 27 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça vão votar de forma secreta. E na terça-feira que vem, o nome de Fachin deverá ser submetido ao plenário do Senado.